Hoje eu te conto como o movimento dos planetas podem mudar a dinâmica da sua vida em 5 passos. Olá, eu sou a Grazi, eu sou astróloga e hoje eu vou te falar dos trânsitos. Darei 5 dicas, um pulo do gato e um bônus imperdível que você não vai querer perder. Então fica aqui comigo até o final. Bom, mas afinal, o que são os trânsitos? Bom, essa é a dica número 1. Entendendo os movimentos planetários. Bom, só agora em março tivemos mudanças significativas no céu, como a entrada de Saturno em Peixes e Plutão em Aquário. Já tem vídeo aqui sobre. Mas o que isso significa? Como isso me afeta no âmbito pessoal? Aí você tem que realmente saber onde andam esses planetas no seu mapa natal. Nesse caso específico de Saturno e Plutão, eles são planetas lentos. Saturno fica em Peixes até 2026 e Plutão por cerca de 20 anos. Então a gente tem que saber exatamente em que grau eles estão andando e quando, para a gente saber como seremos afetados, se seremos afetados, muito ou pouco, e exatamente a duração. No caso de Saturno, para esse ano, ele vai até o grau 7 de Peixes. Aí ele fica retrógrado, ele retorna até o grau 0 de Peixes. E lá para outubro ele começa a andar para frente novamente, então ele passa novamente nessa mesma área, do grau 0 ao 7. Ou seja, até dezembro desse ano de 2023, Saturno só vai ficar do grau 0 ao grau 7. Então você tem que saber onde você tem esses graus em Peixes, para você saber como vai ser essa dinâmica. Já Plutão, ele fica no grau 0 de Aquário e retorna para Capricórnio. Ele chegando até o grau 27 de Capricórnio. E aí ele só entra de vez em Aquário novamente no ano que vem. Aí mesmo quando ele retrogradar, ele não volta mais para Capricórnio. Ele fica direto nos próximos 20 anos no signo de Aquário. Então a dica número 1, saber onde os planetas estão passando no seu mapa natal. Dica número 2, esteja atento aos trânsitos maiores. O que são os trânsitos maiores? Bom, o que diferencia a importância de um trânsito é o tempo. No sentido de duração e de frequência, ou seja, o tempo de duração da ativação dos planetas e a sua raridade. Ou seja, aquilo acontece uma vez na vida, é mais raro, acontece todo ano. Então veja um exemplo clássico que não é assim tão clássico, mas eu gosto desse exemplo. Um Sol passando em trânsito em cima do seu Plutão natal. E se você nasceu como eu em 89, você tem Plutão em Escorpião. Ou seja, todo ano, quando o Sol entra em Escorpião, ele passa por cima desse Plutão natal. Isso é um trânsito que dura cerca de 3, 4 dias, depende de quantos planetas você tem ali próximo. Mas apenas o Sol passando por um planeta é cerca de 3 dias. Você sente ali alguma coisinha, às vezes um mal-estar, às vezes vem uma bad, mas isso acontece todo ano. Então a gente já está acostumado. Agora, Plutão dá a volta, Agora, Plutão passar por cima do seu Sol é algo que pode ou não acontecer. Afinal de contas, Plutão tem uma órbita de mais de 200 anos, ou seja, talvez ele passe em cima do seu Sol, talvez não. Ou seja, ele está agora em Aquário. Ou seja, se você tem o Sol em Capricórnio, ele passou por cima do seu Sol. Aí você sabe do que eu estou falando. E o pessoal agora de Aquário vai estar passando por cima. Então, esse é um trânsito que demora cerca de 2 anos. Então, você percebe a diferença de um trânsito de 3 dias para um trânsito que, se acontecer, vai ser cerca de 2 anos? Fora a diferença de quem ativa quem, né? O Sol passando por Plutão e traz luz, traz consciência. Plutão traz transformações, traz perdas, é uma coisa mais pesada, por isso que demora 2 anos. Então a dica número 2, entenda os grandes ciclos, porque são eles que têm o poder de realmente mudar a direção da nossa vida. Já deixa seu like aqui para eu saber se está fazendo sentido tudo isso. Vamos lá. Dica número 3, casas angulares. Muita atenção quando qualquer planeta atravessa qualquer um desses ângulos do seu mapa. Casa número 1, ascendente. Número 4, fundo do céu. Número 7, descendente. Número 10, meio do céu. Essas são as mais importantes na astrologia porque elas fazem aspectos entre si. Então,
Se algo está passando no ascendente, ele faz uma oposição ao descendente, faz quadratura ao meio do céu e quadratura ao fundo do céu. O que é uma quadratura? É um ângulo desafiador. Então, quando a gente tem algo passando por aqui, é como se desequilibrasse os outros lados, porque a gente está prestando atenção só aqui. Ou só aqui, ou só aqui, ou só aqui. E como isso é a base da nossa vida, né? Como a gente lida com a gente mesmo, como a gente lida com o outro, com a nossa família, com o nosso passado, com a nossa carreira, com o nosso futuro, é sempre muito importante saber se tem algo passando por ali, porque vai afetar todos esses ângulos. Quarta dica, mas antes dela, continua aqui porque você não quer perder a dica bônus, hein? Eu não esqueci. Bom, número 4, qual é o aspecto? Qual aspecto esses planetas estão fazendo? Bom, os aspectos são as conversas que os planetas têm entre si. Qual que é a relação deles? Aspectos desafiadores, como as quadraturas e as oposições. Aspectos harmônicos, como os trígonos e os sextis. E as conjunções, que elas podem ser tanto desafiadoras como harmônicas e às vezes ao mesmo tempo. E também um mesmo planeta, ele pode fazer diferentes aspectos, como assim? Por exemplo, eu tenho o Sol no grau 7 de Peixes, como eu já comentei aqui algumas vezes. Esse ano, Saturno entra em Peixes, como eu já falei aqui, ele vai chegar exatamente até o grau 7. E é onde ele fica retrógrado, exatamente no grau 7. Aqui uma dica, quando o planeta fica retrógrado naquele grau, ele fica mais tempo do que o normal naquele grau. Depois eu faço aqui um vídeo sobre planetas retrógrados, tá? Para deixar isso mais claro. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Bom, mas voltando aqui. O meu Sol, lá no meu grau 7 de Peixes, ele faz aspecto com quase todos os planetas do meu mapa natal, com exceção de Mercúrio e Marte. O resto ele está conectado. Então, quando esse Saturno chegar lá e fazer essa conjunção com o meu Sol, que é um aspecto desafiador, ele também vai estar fazendo aspecto com todos os outros planetas. Então, fazendo deste trânsito algo muito mais importante. Né? É um dos trânsitos mais... Acho que é o trânsito mais importante que eu passo por esse ano, porque qualquer trânsito de Sol já vai te trazer uma consciência extra. E como o Sol é o centro do nosso mapa, né? Ele que dá energia para todos os outros planetas, né? Ele é o centro da nossa vida, né? A maioria das pessoas só sabe o signo solar, né? É do signo da nossa energia solar que vem a energia de todos os outros. Então, qualquer planeta, seja grande ou pequeno, passando próximo do nosso Sol, a energia que sai dali, ela irradia por todos os outros planetas. Então, é sempre uma mudança muito significativa. Então, nesse meu caso específico, né? Saturno chegando ali no Sol, é como se fosse um vulcão em erupção. E aí todas essas lavas, elas vão respingar aí em todos os outros planetas que eu tenho já no meu mapa. Né? Afinal, trânsitos com planetas lentos sempre trazem mudança de consciência. Por isso que eles duram tanto tempo, né? O de Plutão, como eu comentei, era coisa de 2 anos. Porque é realmente uma mudança que realmente muda destino de vida. Bom, eu já dei aqui 4 dicas importantíssimas sobre os trânsitos, mas deixa eu deixar avisado que esse não é o único vídeo que eu tenho aqui falando de trânsitos. Eu já tenho um bem completo falando de previsões, onde eu explico também um pouco sobre os trânsitos. Então, só clicar aqui e assistir depois. Afinal, um trânsito nada mais é do que uma previsão. Se o seu horário de nascimento está exato, a precisão de um trânsito é muito maior. Eu mencionei o tempo de alguns planetas, mas a verdadeira importância é realmente quanto tempo ele fica ativo e quando isso vai acontecer. Então, por exemplo, como eu já sei que Saturno chega no grau 7 este ano e eu tenho Sol no grau 7 de Peixes, eu já tenho aqui na minha agenda todas as datas em que eu vou estar sentindo essa pressão muito maior e é um bom tempo. Mas vamos lá, vamos para a última dica. Como você lida com o planeta em trânsito? Bom, eu falei bastante aqui de Saturno, né? Mas a verdadeira questão não só para Saturno, mas para qualquer planeta, é como você lida com a energia desse planeta. Às vezes é uma energia familiar e você nem vai sentir tanta coisa, você sente às vezes até um quentinho, né? Uma coisa gostosinha. Agora, se é uma energia que não lhe é familiar, que você não tem muito no teu mapa, que você nunca usou, aí o bicho pega.
principalmente desses planetas lentos, passando pelos seus planetas pessoais ou pelos ângulos. Até porque, dependendo do planeta, pode ser a única vez que isso aconteça. Que é nos casos de Urano, Netuno e Plutão. A gente não tem tempo de passar mais de uma vez, e isso se passar em alguma coisa. Ou planetas com baixa frequência, né? Caso de Júpiter, a cada 12 anos ele dá a volta, Saturno a cada 28 ou 29 anos. Bom, esse foi o final das 5 dicas, mas eu prometi mais 2. Então, se você tá aqui comigo ainda, deixa seu like, hein? E se inscreve no canal para você não perder as próximas. Bom, a 6ª dica, né, o pulo do gato, é você saber a sua idade. Quantos anos você tem quando você vai passar por determinados trânsitos? E se você assistiu, se você prestou atenção, vamos lá, eu guardei o ouro agora para o final. Se você prestou atenção, você percebeu que esses movimentos astrológicos, número 1, alguns só ocorrem uma vez na vida, se ocorrer. Não é todo mundo que vai ter um Plutão sobre o Sol. Então isso é um nível raro. 2, alguns ocorrem poucas vezes, né? No caso de Saturno. Saturno passando no seu Sol, numa conjunção, se você viver muito, 3 vezes só. Então são sempre momentos-chave de grande importância na tua vida. 3, eles contam uma história. Eles contam a sua história. Então os trânsitos é que tá o verdadeiro ouro de como a sua história vai se desenrolar. Aquilo que a gente vê no mapa natal, é o todo, né? Olha, temos isso, mas tá. Os trânsitos colocam aquilo numa ordem cronológica, ok? Quando vai, quase como se fosse um filme, né? Então, como eu falei, eu já tenho aqui anotado quando Saturno vai estar bem em cima do meu Sol, já tá planejado. Eu sei o que vai acontecer? Não. Mas eu sei em que signo, eu sei em que casa e eu sei o aspecto, eu sei que é algo desafiador. Eu sei as sutilezas do que pode acontecer, eu não sei o que vai acontecer no concreto. Ai, na minha vida eu vou, sei lá, eu vou ser, não sei, eu não consigo nem dar ideia. Até porque eu não gosto dessa questão da gente prever muito. Então é mais qual que é a energia de Saturno, de estruturação, de amadurecimento, sobre o que fala meu Sol. Sol fala da nossa consciência, fala da lente que a gente vê a vida. E tá, o que fala Peixes? E o que tudo isso representa no meu momento de vida? Então, uma coisa é isso já é a 2ª vez, né? Eu até tenho um vídeo aqui que eu tô falando sobre isso. A primeira vez que Saturno passou pelo meu Sol, eu tinha cerca de 5 anos. A 2ª vez agora eu tenho 30, a próxima vai ter 60. Se eu viver muito, ainda tem até uma 4ª, né? Fazendo as contas aqui. Mas enfim, eu vou rapidamente falar de Saturno. Vamos arredondar a orbe dele para 30 anos, tá? A real é 28 e 29 anos. Então você já sabe que aos 30, quando eu tô falando do retorno de Saturno, não falando do Saturno em cima do Sol. São coisas diferentes. Então a primeira vez que o Saturno vai passar por cima de Saturno é o nosso chamado a maturidade. É quando você tá ali prestes a completar 30 anos. Então, você sabendo de astrologia ou não, você se questionará o que você fez até aqui, o que você construiu, quais são os frutos do seu trabalho. Aliás, você gosta do seu trabalho, você está feliz com a escolha que você fez, às vezes, né, 10 anos antes, com a sua escolha de carreira? O caminho que te levou até aqui, você acha que os frutos que você está colhendo agora, você acha que tá bom? Você acha que quer mais? Você acha que não tem nada a ver? Então, esse é o momento que você realmente repensa aí se você sente o peso do tempo, né? Aos 30 você ainda é novo. E se a sua vida não tá muito estruturada, você começa a estruturar e você imagina que você tem tempo, né? Não, aos 30 eu tenho tempo, eu tenho gás, né? Ainda dá pra continuar, dá pra modificar, dependendo de como você estruturou a sua vida até então. Se você já tá com 5 filhos pra criar, às vezes a coisa fica mais difícil. Eu era solteira, sem filhos, sem dívidas, então, vamos revolucionar. Bom, aos 60, e Saturno tá passando lá pela 2ª vez. Aí você percebe que realmente você tá envelhecendo, né? Você chegou à terceira idade, você percebe que a maior parte da sua vida
já passou. Mas, se você estiver saudável, você ainda pode viver mais. Talvez você consiga viver ainda mais 30 anos. Então, você não tem mais tempo de estruturar tanto a tua vida, você não tem mais o gás, né? Do que a gente como 30, como se eu tivesse 30, né? Mas vamos fingir. Do que a pessoa quando já tem 60, né? Então, vamos dizer que deu tudo certo, você chegou lá na sua carreira, então às vezes é um momento que você já pensa em se aposentar. Mas enfim, você ainda tá jovem ainda. Vamos dizer que você vai morrer lá com os 90, né? Que hoje em dia não é difícil. Porra, você ainda tem mais 30 anos. Pensa que eu hoje tenho 30 anos. Imagina é como se essa vida toda que eu tive eu ainda tenho mais pra frente. Então, o que você faz desse futuro? Como que você vê esse futuro? Às vezes você não tem mais tanto otimismo, né? No sentido de, nossa, eu tenho tempo de fazer isso, aquilo. Ali você se deu conta que, como eu falei, a maior parte da sua vida já foi. E agora vem um novo tempo, né? Então Saturno passa lá para te lembrar disso e para te ajudar nessa nova empreitada. E aí você chega uns 90 anos, lá vem Saturno novamente. Aí você faz o quê? Aí você joga futebol com Saturno, né? Já não importa mais. Percebe toda a história contada até agora? Agora acrescenta o signo, a área da vida, os aspectos que esse Saturno faz. Enfim, você tem sua história de vida. Claro que na vida real a gente tem trocentos trânsitos acontecendo ao mesmo tempo, diversos aspectos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar tempo para a família, para namorado, para marido, para filho, etc e tal. Então, enfim, a gente que lute. Então, se você quer entender dos trânsitos no seu mapa, na sua vida, deixa aqui um comentário, #EuQuero. Que eu tô lançando o planejamento astrológico em breve e tem condição especial aqui para vocês que me acompanham no YouTube. E como promessa é dívida, eu não esqueci do bônus que eu tinha prometido. Aqui lá vai ele. Eu vou sortear um mapa de vocês, pode ser o seu mapa, de exemplo para mostrar o que é o planejamento astrológico na prática e se faz sentido ou não para você. Então, se você quer ter o seu mapa de trânsitos lido aqui no canal, deixa aqui nos comentários, #EuQuero, se inscreve no link que eu vou te mandar, deixa seu like, envia esse vídeo para os seus amigos e torça. Bom, semana que vem, dia 4/4, eu venho aqui mostrar como funciona essa leitura e eu uso o mapa de um de vocês como exemplo. Então, só para deixar bem claro aqui como é que funciona, enfatizando aqui o sorteio, comenta #EuQuero nos comentários. Eu vou te mandar um link para você deixar os seus dados. Porque como eu tô fazendo isso bem de última hora, já deixa os seus dados, sua data de nascimento, tudo certinho, correto, com a hora igual na certidão de nascimento, tá? Que eu não vou avisar o ganhador, que eu não vou ter tempo de, vai que a pessoa não responde, enfim. Então, eu já vou fazer um formulário, o formulário já tá pronto, quer dizer, eu vou fazer o formulário, mas eu vou deixar aqui para vocês. E você já coloca seus dados que eu vou diretamente fazer o vídeo, tá? Eu não tenho tempo de mandar pra pessoa, vai que a pessoa demora para responder. Eu não quero lidar com esse tipo de ansiedade, então eu quero uma coisa mais prática. Eu não vou expor seu nome, tá? Pode ficar tranquilo. Eu acho o mapa astral, principalmente os de trânsito também, algo muito pessoal, então pode ficar tranquilo que o seu nome não vai ser divulgado, vai estar lá, ganhador, ganhadora, sei lá, eu coloco se é homem ou mulher, mas você vai se reconhecer, que você vai ver a sua data de nascimento. Posteriormente eu posso te mandar um e-mail caso eu não tenha recebido nenhum feedback. Então é isso, se ficou qualquer dúvida sobre o conteúdo, sobre o sorteio, deixa um comentário aqui embaixo, faz essa pergunta que eu respondo e no mais, até semana que vem.